Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha do panorama bíblico, certo? Vamos falar agora sobre a figura da mãe. Vamos lá. A mulher hebreia era treinada desde criança para ser dona de casa. Aprendia com a mãe a lavar roupas, costurar, fazer deliciosos alimentos e sobremesas e a cuidar dos filhos. Durante os séculos, a mulher dependeu destes conhecimentos para o seu sucesso pessoal. E além de fazer tudo o que está citado acima, na maioria das vezes, trabalhava também nos campos. A sua liberdade dependia da sua criatividade. Ela poderia exercer atividades profissionais como mulher, de Provérbios 31. Mas se casada, então a sua liberdade deveria ser estabelecida pelo marido, que quase sempre era muito amigo. O Antigo Testamento não obriga a mulher a ter uma vida restrita à casa e à família. Muito pelo contrário, o próprio livro de Provérbios 31 a estimula a negociar e a ter liberdade. As limitações que as mulheres sofriam tinham como origem a tradição criada por maridos autoritários. O Antigo Testamento somente dava realmente mais regalias ao homem, que poderia divorciar-se de sua mulher somente apresentando-lhe um termo de divórcio, por motivos banais, tal como não gostar mais de sua comida. Enquanto a mulher não poderia fazer nada mesmo que fosse traída pelo marido. Um dos motivos pelos quais os judeus não teriam gostado das pregações de Jesus foi porque o Senhor estabelecia igualdade entre os cônjuges, negando o homem o direito de proceder deste modo. Mateus 19, 9. Bom, essa cultura, nós estamos aqui falando das mulheres hebreias, mas isso em toda a Idade Média e moderna, na Europa, também era assim com as mulheres, né? A liberdade feminina já veio lá para o século XX, né? Vamos falar sobre os filhos. Era um desejo que todo casal ter muitos filhos. Os que não podiam ter filhos eram vistos com olhos de piedade e todos perguntavam: por que razão Deus não os abençoar? A culpa de um casal não ter filhos era sempre da mulher. Ao homem nunca era atribuído esterilidade. O casal só se sentia realmente satisfeito se tivesse um filho do sexo masculino, e as meninas sentiam-se menos queridas que os meninos em quase todas as casas. Os judeus tinham até uma oração na qual se agradecia a Deus por não ter nascido mulher. Quando havia alguma separação, a mulher ficava com a custódia das filhas e o homem com a custódia dos filhos. Em raros casos, o juiz quebrava este protocolo. Dá uma olhadinha aqui. Cuidar bem dos filhos para o casal era modo de obedecer a Deus e demonstrar à sociedade a sua competência. A criança, menino ou menina, nos primeiros anos de vida, ficava, né, inteiramente sob cuidados da mãe. Mas o menino, quando um pouco crescido, já começava a ser cuidado, instruído pelo pai, que já o ensinava um ofício e já o educava. Assim como a menina, continuando sob os cuidados da mãe, aprendia todas as coisas relativas a atividades femininas. É incrível a noção de educação que tinham os judeus na época dos tempos bíblicos, pois davam às crianças a possibilidade de crescerem de um modo muito sadio. Creio que isto seja consequência da observância das leis dadas por Deus. A criança tinha a obrigação de fazer pequenas tarefas em casa ou com o pai, se fosse menino. Deste modo, adquiriam senso de responsabilidade. As crianças tinham tempo para aprenderem nas sinagogas, de aprenderem com o pai ou com a mãe a sua profissão. Tinham suas ocupações que nunca tomavam muito tempo.
pois o tempo dado a elas para brincar também era importante. A proximidade com os pais é muito importante, pois estas crianças viviam numa sociedade pluralista e sofriam influência de outros povos e outras culturas. Seus pais sabiam que, ao sentirem-se bem em seu meio, as crianças não optariam por um caminho diferente. As crianças judias brincavam muito e os brinquedos eram construídos pelos próprios pais. Eles brincavam de casamentos, sacrifícios, funerais, êxodo, guerras e tudo mais que lembrava a sua religião e a sua história. Também tinham brinquedos simples, tais como apitos, chocalhos, carrinhos de madeira com rodinhas e cordinha para puxar, bolas, balanças, bonecas, bolinhas de gude, marionetes, miniaturas de mobílias e vasilhas e talheres para brincar com bonecas e etc. Tinham também muitos jogos tais como amarelinha, jogo de dados e xadrez. Praticavam esportes tais como arco e flecha, luta romana, além de manejarem bem uma funda. Né? Até que ponto uma família adotava os jogos gregos dependia da opinião do pai. As crianças eram bem tratadas e amadas, mas também castigadas se fosse necessário. Provérbios 22:15. Mas apesar de todo este aspecto positivo, como em nossos dias havia os maus pais, que poderiam até mesmo matar seus filhos, Levítico 29, ou mesmo vendê-los como escravos, Êxodo 21:7, Gênesis 31:15. Mas por que os apóstolos tentavam afastá-las em Lucas 18:15, 17? Porque eles achavam que elas iam importunar o rabi, que lhes disse: deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Em verdade vos digo que todo aquele que não for como uma destas criancinhas, não haverá o reino dos céus. A família hebraica sempre foi muito numerosa, e geralmente todos sempre moravam na mesma localidade. As crianças geralmente sempre se davam muito bem, como era o caso de João e Tiago. Mas em outros casos, como o de Esaú e Jacó, havia uma certa rivalidade, que na maioria das vezes é causada pela atenção excessiva ao primogênito. Isso até hoje, né? Em alguns lugares. Os idosos, geralmente viúvos ou não, ainda procuravam prover o sustento para sua própria casa, mesmo depois dos filhos se casarem e morarem em outras casas com suas famílias. Mas quando o idoso não tinha mais condições de trabalhar, então era obrigação dos filhos, perante Deus e perante a sociedade, de arcar com o sustento dos pais, do melhor modo que pudesse fazê-lo. Bom, gente, então vocês podem ver que nessa cultura, né, hebraica, eles tinham uma ligação forte com as suas tradições, mas não deixavam de ser crianças, brincavam também muito em diversos planos, mas sempre ligado à religião e à sua história, à sua cultura. Perfeito? Essa ideia de perfeição da Irmandade, dos irmãos, vê que desde aquela época não existia sempre algumas incompatibilidades, como até hoje, né? Bom, terminamos aqui essa parte. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula que nós vamos falar sobre as viúvas, tá bom? Até a próxima aula.